Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou a Paula aqui da Resultados Digitais, certo? E hoje eu estou aqui com o Rodrigo, da agência Cúpula, e com o Pedro, da Imovil CRM, com o objetivo da gente fazer um bate-papo mesmo, uma troca de ideias sobre estratégias do marketing digital, como que a gente pode adaptar as nossas estratégias do marketing digital, utilizando também ferramentas, né, tecnologia ao nosso favor, para entregar mais resultado para vocês do segmento imobiliário, certo? Então, Pedro e Rodrigo, quiserem dar uma palavrinha? Ei, vamos lá. Bom, pessoal, então a gente está fazendo esse webinar aí. A gente, dessa vez, contou aí com o Rodrigo da Cúpula e com a Paula. Para quem já é cliente nosso, está acostumado já com o webinar que a gente vem organizando mensalmente. Então, a gente procurou chamar aí realmente autoridades e especialistas em cada segmento. A gente vai procurar trazer para vocês casos práticos, né, de erros e acertos de imobiliárias que a gente tem em clientes em comum, tá, principalmente, e como vocês vão poder usar o marketing digital, alinhar marketing com vendas para ter mais resultado, que no final das contas é o quê? Mais locação e mais venda para a sua imobiliária, tá? Meu nome é, para quem não conhece, é Pedro Henrique, eu sou diretor aqui na Universal Software, do Imovil CRM. Então, a gente oferece essa plataforma aí de gestão imobiliária completa, desde CRM até o módulo administrativo e financeiro. Beleza? Vamos lá agora, Rodrigo? Legal, Pedro, obrigado. Meu nome é Rodrigo Werneck, eu sou diretor da agência Cúpula. A Cúpula é uma agência especializada em marketing imobiliário e nós aproveitamos e nos consolidamos justamente nesse momento de virada dentro do mercado imobiliário, em que o digital ocupou um espaço determinante para o sucesso das estratégias de vendas. Nos especializamos nesse segmento e hoje somos parceiros RD, somos parceiros também da Universal para a implantação de CRMs e, enfim, estamos aqui para hoje esclarecer aí algumas dúvidas do segmento sobre marketing digital, tecnologia e vendas. É isso aí, gente. Então, né, bom, não sei se todos já conhecem a RD, né, o RD Station. Então, a gente é uma de automação de marketing digital, né, que a gente trabalha junto com alguns parceiros. Então, a gente costuma dizer que a ferramenta sozinha, ela não vai te trazer resultado, né? Então, por isso que a gente reuniu aqui todo mundo hoje, né? O Rodrigo, especialista em criar estratégias de marketing digital para o segmento imobiliário, e o Pedro com a ferramenta, com um CRM especializado também no segmento, para a gente ver como que a gente pode juntar tudo, juntar todos os processos, desde a parte de atração de novos potenciais clientes para vocês, até a parte de fechar clientes, fidelizar e manter um relacionamento com eles, certo? Então, vamos lá. Começando pelo começo, Rodrigo, por que uma empresa, quais são as peculiaridades do segmento imobiliário para estar entrando no mercado digital? Compartilhe um pouquinho da sua experiência. Bom, Paula, o mercado imobiliário passou por um momento bastante desafiador aí nos últimos anos, principalmente de estreitamento de margens. Então, um mercado bastante disputado, uma concorrência forte, ameaças vindo de diferentes frentes. Quando você olha para as imobiliárias sendo atacadas pelo proprietário, cada vez mais empoderado para fazer negócio sozinho. Quando você olha para as incorporadoras, margens estreitas, o cliente cada vez mais inseguro na hora de fechar negócio, jornadas de compra cada vez mais longas, e isso, em termos de investimento em marketing, isso exige cada vez mais criatividade e menos custos. E o digital, ele entrou, eu diria que ele entrou pela perspectiva de redução de custos, mas ele vem se mantendo hoje no topo da preferência dos decisores, né, do segmento, como uma ótima estratégia, porque ele é capaz de entregar
a mídia para as pessoas certas. Essa é a grande vantagem do digital, o potencial de segmentação que ele oferece. E quando nós olhamos para o mercado imobiliário, essas segmentações são plenamente factíveis, né? Você consegue fazer recortes muito específicos para específicos produtos imobiliários. Então, quando você olha, por exemplo, para o Minha Casa Minha Vida, você consegue encontrar muito facilmente o público do Minha Casa Minha Vida dentro do digital, né? Você consegue encontrar muito facilmente os clientes que estão maduros para fazer negócio. Então, hoje o digital ele é a melhor escolha em termos de investimento, porque ele consegue impactar as pessoas certas no momento certo. Legal, Rodrigo. E pensando em atração, né, como que a gente consegue atrair essas pessoas, esses potenciais clientes, esses clientes segmentados? Que tipo de conteúdo, né, que a gente tem que produzir, que a gente deve pensar para estar conseguindo atrair o público certo e segmentado? Como que vocês trabalham? Quando a gente olha para o mercado imobiliário, o mercado tem uma grande particularidade, que é a falta de recorrência, né, quando você fala na compra de um imóvel. É um processo que muitos de nós vão viver somente uma vez na vida. E mesmo a locação de imóveis não é um processo tão recorrente assim. Muitas vezes você vai assinar um contrato de locação 2, 3 vezes na vida. Ou seja, o cliente do mercado imobiliário, ele não chega pronto para fechar negócio. Ele chega, muitas vezes, desconhecendo todas as regras e particularidades do segmento. É um cliente que precisa, essencialmente, ser educado, né? E quando nós falamos em conteúdo para o mercado imobiliário, essa é a grande particularidade. Nós precisamos educar esse cliente, que muitas vezes vai acabar se deparando, inclusive, com uma força de vendas incapaz de prover esse conhecimento, né? Uma fragilidade no mercado imobiliário por conta, enfim, de N motivos. Mas o fato é que nós temos forças comerciais desqualificadas, pouco qualificadas. E isso aumenta a pressão sobre o marketing, né? E principalmente quando a gente pensa em marketing de conteúdo, isso acaba se tornando uma oportunidade para que a gente supra essa carência do cliente do mercado imobiliário, que desconhece as regras do segmento e quando ele procura auxílio do vendedor, esse vendedor não consegue oferecer as respostas que ele tanto precisa. Então, esse cliente, ele acaba se dirigindo a um buscador, esse cliente acaba se dirigindo a uma rede social em busca justamente dessas respostas. E aí, quem provê essas respostas, larga em vantagem, consegue ter a atenção e a consideração desse cliente. Certo, então ele serve como uma ferramenta também para ajudar a capacitar os vendedores que estão na ponta, corretores, na hora que vai chegar essas oportunidades, né? E fazendo um link, então, né, como que a gente sabe que hoje a gente tem, né, vocês trabalham com vários corretores, diferentes vendedores, com diferentes maturidades, diferentes níveis de conhecimento. Como que a tecnologia, então, consegue nos ajudar para fazer essa gestão? Como que eu sei que aquele meu visitante, né, que está entrando no meu site com aquela dúvida, ela foi roteada para o meu corretor X e eu estou fazendo o tracking disso, eu tenho certeza que ele vai entrar em contato, que ele está sendo atendido, que ele não vai ficar sem nenhuma resposta, né? Então, daí você e o Pedro e contar um pouquinho, depois tem complemento aqui também, como que a gente pode juntar tudo isso e por que isso vai ser importante. Legal. Pedro, começa por aí. Começo. Bom, eu acho que é preciso entender muito bem o cenário que você vai entrar quando vai se pensar em algum tipo de investimento em marketing de conteúdo, em marketing digital. Eu vejo muitas imobiliárias, às vezes, achando legal, cara, às vezes está na moda, vou contratar, vou fazer alguma coisa e, cara, rasga muito dinheiro, entra despreparado, né, pro jogo. Então, assim, é preciso que a gente, né, enquanto players aí do mercado, a gente possa também educar, ajudar essas imobiliárias a se prepararem para entrar para esse jogo, né? Então, assim, é fundamental você ter
uma tecnologia, primeiro, né, de automação de marketing, por exemplo, o RD Station, porque senão você começa a receber muito volume de lead, igual a Paula perguntou aí, como é que você vai conseguir traquear qual conteúdo que o cara baixou, se é de venda, se é de aluguel. Então, você precisa ser certeiro, você precisa nutrir o lead de acordo com o que ele converteu. Se o cara está pensando em comprar um imóvel, você não pode mandar um conteúdo de aluguel, e esse tipo de ferramenta ele contribui. Além disso, para você nutrir o lead, né, mais do que a ferramenta, você vai precisar ter conteúdo, que é a matéria-prima para a nutrição do lead. Então, desde um e-book, um infográfico, um blog post, vídeo, enfim, tem vários tipos de conteúdo que a gente pode produzir hoje, mas é preciso você ter, enquanto empreendedor do mercado imobiliário, ter consciência de que você tem que dedicar tempo, você tem que dedicar investimento, né, verba para desenvolver esse conteúdo, e que essa é uma estratégia de longo prazo. Além disso, né, tem a pessoa ali por trás que vai conduzir essa máquina, que vai pilotar aí o negócio, que vai fazer a interface entre uma agência de marketing e a imobiliária, que vai conhecer, que vai entender os conteúdos, vai entender do próprio RD. E aí, principalmente, o quê? Essa interface entre marketing e vendas, né? Que aí entra a questão do CRM, onde a gente entra plugando as nossas integrações da nossa plataforma DRD com o Imovil CRM. Porque não adianta nada você ter a máquina de marketing ali gerando lead, rodando legal, mas se na hora para você passar o bastão para o seu time, para o seu corretor, para ele abordar esse lead, você está manual. Então, as coisas não funcionam porque vai ser demorado, vai ter uma taxa de desperdício muito grande, e o que eu vejo de mais sério, mais grave nessa passagem de bastão é o corretor não saber abordar esse lead de uma forma mais consultiva, que é diferente do cara que veio do portal, é diferente do cara que veio do telefone, né? Esse cara já está mais pronto. E aí, um pouquinho mais para frente, nesse webinar, a gente vai tratar desse assunto sobre um setor de pré-vendas, de qualificação, antes mesmo de você conseguir passar para o corretor abordar esse lead. Tá? Então, resumindo aí, eu acho que esse papel da tecnologia ele não é importante. Para mim, ele é fundamental, e você que é da imobiliária, que está escutando a gente, você tem que entender que um só não vai ser necessário. Você precisa do conjunto todo para ter sucesso na sua operação. Senão, confesso que, bem sincero, que é melhor você nem colocar o pezinho no lago, porque senão você vai acabar se afogando. É bom você saber o tamanho aí da piscina desde o início. E ir devagarzinho, né? Legal. E é importante, né, Pedro, salientar a questão da integração, né? As plataformas precisam conversar. Se você vai trafegar dados, planilhas, contatos de clientes manualmente, por e-mail, esqueça. Isso vai fracassar, é certo. Como o Pedro disse, a tecnologia é fundamental e a humanização do atendimento é fundamental, né? Nós já tivemos experiências práticas de leads que entram por exemplo, landing pages, por e-books, e que a força comercial aborda acreditando que é um cliente de canal vertical, de um portal imobiliário. E o tratamento é completamente diferente, porque esse cliente se encontra num momento da jornada de compra completamente distinto. Né? O cliente do canal vertical, ele é um cliente pronto, é um cliente maduro, na sua maioria, né? Na maioria dos casos. Quando a gente olha para o cliente de uma landing page, de um e-book, esse cliente costuma estar no topo de funil, ou num estágio ainda mais inicial da jornada. Então, essa é um ponto de atenção, e você não pode, inclusive, distribuir esses leads para pessoas pouco qualificadas da sua equipe comercial. Eu recomendo sempre de se treinar uma pessoa para trabalhar esses leads de topo de funil. Geralmente um vendedor ou corretor que seja mais cuidadoso nesse tratamento.
Perfeito, gente, né? Então, complementando, assim, até antecipando, né, sobre um exemplo prático ali de como que a gente pode, né, trabalhar tudo isso junto. É um pouco do que o Rodrigo falou, né? Então, assim, eu preciso saber quem é o meu lead, né? Quem é o meu contato, meu potencial cliente, que ele está interessado, às vezes, na região sul, por exemplo, né? Falando aqui de Florianópolis, são perfis completamente diferentes de moradores, de inquilinos. Tem aquele que gosta de ir para o norte da ilha, Jurerê Internacional, é badalado. Tem aquele que já vai lá para o lado da Lagoa da Conceição, que tem outro estilo, que quer estar próximo da natureza. Então, de acordo também com o que ele visita dentro do meu site, né, a gente consegue com o RD, a gente tem o que a gente chama hoje de lead tracking. Então, eu consigo rastrear quais são as páginas de interesse, quais são os conteúdos que o meu potencial cliente está consumindo, e com isso eu consigo direcionar. Então, eu acelero o processo de compra do meu corretor. Quando o corretor vai falar com ele, ele já vai saber que ele está interessado, ele tem o perfil de um cliente de Jurerê Internacional. Ele já vai mostrar para ele uma oferta exclusiva, um empreendimento novo, que é realmente daquele perfil, e o cliente vai se sentir lisonjeado. Nossa, como é que você sabe? Realmente era lá que eu estava olhando, é lá que eu queria. Então, tu dá esse processo dessa humanização, né? Mas, ao mesmo tempo, com a tecnologia para te abastecer. Né? E junto com o lead tracking, que é esse papel que a gente consegue ver ali exatamente quais são as páginas que ele está visitando, com o lead scoring também, que é uma outra ferramenta dentro do RD Station, a gente consegue dar pontuações. Então, porque não necessariamente, nem sempre, né, o perfil do meu corretor é aquele que está de acordo com o perfil do meu cliente. Então, a gente consegue dar pontuações diferentes de acordo com o perfil do meu lead, tá? E de acordo com a quantidade de interações que ele tem no nosso site. Às vezes, né, isso a gente vai conseguir personalizar. Quais são as informações que você, né, que a tua imobiliária precisa saber do cliente? Você precisa saber a idade dele, você precisa saber a região que ele se encontra hoje, você precisa saber, enfim, se já tem alguma renda própria. Então, de acordo com o que vocês querem saber, o que vocês precisam saber do cliente de vocês, a gente consegue colocar nas nossas, que a gente chama de landing pages, são as páginas de captura, né, onde eu vou estar oferecendo esse book, vou estar oferecendo esse tour guiado, por exemplo, e com isso, com o que ele respondeu, eu vou saber qual que é o perfil, qual que é o interesse dele, e eu vou poder direcionar ele para o meu vendedor X, Y, Z, ou então eu vou deixar ele num fluxo de automação recebendo outros conteúdos. Porque não é porque ele não está preparado para ser cliente de vocês nesse momento que também a gente vai deixar ele abandonado sem nenhum contato. Certo? Perfeito. Só complementar aqui uma coisa, Paula, que você falou uma coisa do lead tracking que é bem legal. E aí, assim, a importância de se saber pilotar a nave mesmo, né? Vai falando a nave RD, que é interessante porque muitas vezes o cliente ele vai converter num formulário, né, no portal ou até mesmo no site da imobiliária, por exemplo, para um apartamento 3 quartos. E aí o corretor ele vai separar, vai segmentar só apartamento 3 quartos na região tal, valor tal. Com lead tracking isso é legal, porque você consegue, por exemplo, identificar sem ter que perguntar para o cliente, porque às vezes o cliente ele joga para cima, ele mente e tudo. O corretor ele consegue, né, identificar que o cliente ele pesquisou por apartamentos 2 quartos, por exemplo. Então, o corretor ele pode abrir o leque dele e não ficar ali só no apartamento 3 quartos, por quê? Esse cliente está considerando talvez um de 2 quartos se o 3 quartos não encaixar no budget dele e tal. Então, essa é uma ferramenta bem interessante que se o corretor souber utilizar, ele empodera mais de informação para atender o cliente dele na hora ali de oferecer um catálogo aí de imóveis disponíveis. É isso aí. Né? Então, a gente consegue, com essa inteligência, a gente exatamente vendo qual que é o perfil de cliente, para onde que ele vai, eu consigo direcionar ele. Então, tem toda
parte de atração, de relacionamento com aquele meu cliente, ver exatamente qual que é o perfil, quando ele está no momento certo, quando ele atingiu o momento certo que vocês definiram, a gente envia ele para o CRM, né, para o CRM que vai estar integrado, e daí isso vai gerar um gatilho automaticamente para o vendedor, e o vendedor também vai ter a informação. Então, quando o vendedor, né, o corretor, ele vai receber esse lead, ele vai conseguir clicar ali e ter de todas as interações que já foram feitas, para justamente ter esse tipo de informação que o Pedro falou. Pensando agora, né, a gente sabe que o processo, né, de venda, né, de venda de imóveis, ele é realmente algo mais a médio e longo prazo, né, Rodrigo? Mas eu queria que tu desse alguns exemplos para a gente, o que a gente pode fazer já de imediato, né, aproveitando que muitas vezes os mailings e os contatos que as imobiliárias e os corretores já têm hoje, tipos de ações que a gente pode fazer para já começar a ter resultado. Legal. Bom, uma das primeiras vantagens de se trabalhar com automação de marketing é que ela possibilita que você tenha a sua base de e-mails, o seu mailing organizada, né? Então, isso possibilita que você faça uso dessa base com rapidez. Muitas vezes é comum nós encontrarmos o cenário em que a gente pergunta para o cliente, ok, como é que está o teu mailing? Fala, puta, eu tenho várias planilhas, cara, até você organizar isso leva um tempo, muitas vezes essas bases já são muito antigas e já desqualificadas, e a assertividade de uma ação, de um determinado tiro, por exemplo, de e-mail marketing para esse público vai deixar bastante a desejar. Então, quando você faz o trabalho de automação, uma das primeiras coisas que você já consegue fazer, rodar com assim, poucos dias de trabalho, é você explorar esse mailing para resgate de oportunidades antigas. E digo a vocês que quanto mais o trabalho amadurece, melhores os resultados ficam, né? Nós temos cases dentro da agência de empreendimentos imobiliários aí com ciclos de vendas de 4 a 5 anos, que as últimas unidades, e assim eu posso te falar em últimas 20 unidades de um empreendimento de 120, as últimas 20 unidades foram vendidas essencialmente no aproveitamento de leads que entraram lá no início do ciclo do empreendimento. Leads que muitas vezes desconfiavam do ritmo das obras, ainda não conseguiam visualizar a materialização do empreendimento, qualidade do acabamento, e é natural, né? Lembra que o cliente entende muito pouco da dinâmica do mercado imobiliário. E quando você tem uma base de 4, 5 mil nomes que se interessaram por esse empreendimento ao longo de 4, 5 anos, que é algo perfeitamente normal, lá no final você vai conseguir gerar vendas em cima dessa base. Então, esse é o primeiro ponto, né? Organização e melhor aproveitamento de e-mail. Além disso, quando você olha para a operação das imobiliárias, você também consegue muito facilmente, com a automação de marketing, fazer algo que hoje é o que existe de mais atual em termos de marketing, que é design de serviço, né? Você consegue automatizar respostas, você consegue automatizar alguns processos dentro da imobiliária, empoderamento do cliente, levar conteúdos e explicar como funciona a sua operação para ele, simplesmente pela automação de marketing. Então, vamos materializar isso, né? Vamos colocar aqui num exemplo bem tangível. O cliente entra na imobiliária perguntando, por exemplo, sobre locação, sobre a locação por um determinado imóvel. Ok, a força comercial vai receber esse lead dentro do CRM e vai trabalhar esse lead lá dentro. Mas, paralelamente, a automação de marketing já vai entregar uma série de conteúdos explicando regras da imobiliária. Por exemplo, sobre garantias, por exemplo, sobre o processo de entrega de chaves, processo de vistoria, ou seja, você poupa a sua equipe de dar as mesmas respostas para as perguntas de sempre, entregando conteúdo por dentro da automação de marketing. Então, são alguns exemplos bastante simples do que é possível fazer com a automação de marketing rodando. Não, legal. Só complementando aqui, que é o que o Rodrigo falou, é muito interessante essa integração entre marketing e vendas. E aí eu vou falar um pouquinho também
de locação que a gente se propôs falar isso de uma forma bem comercial, né? Então, para atender tanto quem trabalha com locação quanto quem trabalha para vendas, com vendas. Então, assim, é muito importante entender o prazo, o ciclo de cada negócio, né? Então, locação a gente tem um ciclo aí muito curto, até 30 dias. Então, se você trabalha com locação, você tem que fazer essa nutrição muito mais rápido. Já a venda, cara, é preciso você saber, você conhecer qual que é o seu indicador, seu ciclo de compra, e esse ciclo, de acordo com um dado momento de mercado, de economia, ele vai oscilando, ele aumenta, ele diminui, né? Mas vamos supor que nós estamos falando aí de, sei lá, 4, 6, 8 meses, né? Desde o primeiro atendimento. Então, uma função interessante da automação de marketing é não só trazer o lead, mas de uma forma automática você fazer uma nutrição espaçada, né, com o tempo, para educar esse lead. Então, como financiar, como sacar o seu FGTS, comparativos entre bancos, enfim. São diversos conteúdos que vão servir para todo tipo de cliente, a importância de você segmentar, né? E realmente conseguir ser certeiro ali no seu cliente. O que me chama a atenção aí, saindo bem da teoria, indo para a prática, onde que eu vejo que muitas vezes uma operação de inbound, principalmente, se frustra dentro de uma imobiliária. Geralmente o marketing vai lá, faz o papel, faz a parte dele, muito bem feita, mas aí quando vai passar, ter aquela conversa para vendas e ter o feedback, ter a volta, né? E aí, como é que foi? Tem um ruído muito grande. E muitas vezes por causa dessa desorganização. E hoje em dia, a gente falando em dados, gente, é muito importante que o seu banco de dados esteja assim, extremamente organizado e atualizado. Porque a gente vive um mercado muito competitivo, sem exclusividade, então velocidade se tornou algo muito importante para a imobiliária, para o corretor. Então, é um trunfo muito grande que uma agência tem hoje, de ter acesso a esse banco em real time mesmo, ali na hora. Não é tipo, espera aí que eu vou pedir alguém para atualizar uma planilha, espera aí que eu vou ver com o meu time de gerentes, com minha secretária, se deu ou se não deu retorno, resultado. Isso, cara, isso ficou na década passada. Uma imobiliária que se transformou, que quer se transformar digitalmente, ele tem que ter esses dados aí, assim, na hora. E só assim você vai ter um time de vendas e marketing alinhados, com uma estratégia ali medida, na ponta do lápis, se está dando retorno, se não está. Então, eu volto a frisar isso daí, que é bem importante para realmente saber se foi eficiente ou não. É isso aí, Pedro. E a gente realmente conseguir saber o ROI, né? Qual foi o retorno sobre investimento? Você está fazendo um investimento em marketing, e com o marketing digital, né, e conseguindo realmente mensurar, fazer esse tracking todo, eu consigo saber quanto que custou para eu trazer esse cliente para a minha empresa, né? Eu consigo saber quanto tempo ele demorou, eu consigo acompanhar se está aumentando, se está diminuindo, e principalmente corrigir, e que eu vejo que é uma das grandes vantagens, né, do marketing digital, de ter uma estratégia assim, é a gente conseguir, que a gente diz muito aqui na RD, trocar a roda com o carro andando. Se eu estou vendo que determinado tipo de conteúdo, se determinada página de conversão está gerando mais resultado do que a outra, eu vou pegar outra e eu vou arrumar. Se eu estou vendo que eu mandei determinado tipo de e-mail e eu praticamente não tive taxa de abertura, eu vou mudar alguma coisa para tentar acompanhar, ver se eu tenho uma taxa de abertura maior. Então, eu consigo ir identificando onde é que estão os meus gargalos e, às vezes, com pequenas coisas, a gente consegue otimizar o nosso fluxo para ter um retorno melhor, né? E até aproveitando, teve uma pergunta ali no nosso chat, só para, né, esclarecer. Então, o RD Station, ele é uma plataforma de automação de marketing, e o Imovil CRM da Universal Software é um CRM.
E hoje nós estamos completamente integrados. Então, mas são duas coisas diferentes e tudo que acontece a gente capta via site, com estratégias de publicação de conteúdo e tudo mais no site, ele entra no RD, e quando no RD Station, para fazer a parte do marketing, e quando ele estiver no momento pronto, então, quando ele atingir os milestones, a pontuação que você identificou, a gente envia ele para o CRM, para o Imovil, para que o meu vendedor tenha acesso a essas informações, tá? E quando essa venda for concretizada, né, essa venda ou esse fechamento desse contrato de uma locação for concretizado, o vendedor, ele também vai dentro do CRM e ele vai marcar ali como ganho, né? Enfim, vai marcar que essa venda foi feita. E essa informação volta também para dentro do RD Station, para eu conseguir ver exatamente quanto de lucro e quanto de resultado eu consigo ter e eu estou tendo dentro do meu mês e dentro da minha estratégia. Tá? Então, a gente tem essa estrutura de marketing, certo? Que tem que estar muito alinhado com vendas. Eu queria para o Pedro compartilhar um pouquinho mais sobre como que seria essa estrutura ideal, Pedro, né? Os clientes de vocês que estão tendo mais sucesso, como que eles se organizam internamente para conseguir usar melhor as duas ferramentas. Legal. Isso é um negócio que está muito novo, muito recente no mercado imobiliário, particularmente, né? A gente já consegue enxergar outros mercados mais maduros, né? Para a gente fazer uma boa integração, é preciso, primeiro, você ter todo esse arsenal, tá? Para fazer a máquina girar. Então, você ter um RD, você ter o CRM, você ter alguém, uma mente, né? Braço, pensando na estratégia de marketing, uma agência, enfim, e ter a matéria-prima, que é o conteúdo para nutrir isso. Beleza, então eu estou partindo do pressuposto que você tem isso, tá? Se não tiver, tá aí o primeiro para casa é construir isso, se cercar de conhecimento, se educar para preparar o terreno para fazer a máquina começar a subir. Depois disso, quais são os primeiros passos, né? Você vai configurar realmente o seu RD para encher o topo do seu funil. E é muito importante isso. Não é todo lead que você vai passar para vendas, tá? É preciso configurar realmente, saber assim, o que é realmente uma oportunidade que eu vou passar para o time comercial. E a partir disso, você vai configurar, é claro que isso tudo de forma automática, tá, gente? O pessoal da RD, o seu IS ou o seu Customer Success está lá preparado para te ajudar a fazer esse setup. Para passar essa oportunidade para o CRM. E ele vem de forma automática, ele cai dentro de uma fila. Por quê? É importante o lead de vendas cair para vendas, o lead de locação cair para locação, e você enviar para aquele corretor que está mais bem posicionado, mais bem preparado, como o próprio Rodrigo disse, você ter um corretor que tem mais essa habilidade, essa afinidade, ou até mesmo que a gente tem incentivando, inclusive fizemos um webinar mês retrasado, que é implantando um setor de pré-vendas para dar conta e você não ter que contratar mais corretores, tá? E aí, assim, depois que cai dentro do seu CRM, você vai fazer todo o atendimento dentro do CRM. Esquece RD por enquanto. E aí, o que acontece? O que é legal nisso? Depois que você dá ganho, você lança a locação, você lança a venda, essa informação ela volta para o RD. Então, o RD Station ele sabe que esse lead virou um cliente seu, um cliente comprador ou um cliente locatário, por exemplo. E aí você pode, por exemplo, fazer um fluxo, né? Tipo assim, parabéns, seja bem-vindo à imobiliária tal, enfim. Além de você medir o ROI, que você sabe de onde que esse lead veio, o que está dando de retorno de investimento versus o número de vendas e número de locações que você realizou. Você pode, igual tem algumas imobiliárias fazendo, principalmente para venda, mandar daqui um ano um e-mail de parabéns, de aniversário de compra do imóvel dele. O da locação, você pode, cara, já pensou em, depois de 1, 2 anos, aí depende muito da estratégia, tá, gente? Já pensou em alugar um imóvel mais caro, maior,
ou então já pensou em sair do aluguel, né? E aí é venda, é a locação ajudando vendas, enfim. O detalhe é que você tem essa informação integrada e automática entre as plataformas para o marketing usar a criatividade da estratégia para fazer isso rodar. E o que eu acho mais interessante é o seguinte, Paula, não é quando dá ganho, é quando um corretor descarta. Ele fala, cara, esse lead, ele falou que não tem perfil, ele não está no momento de compra, ou ele já comprou. Isso é uma informação muito poderosa que o marketing tem que saber e, assim, na hora, não dá para ele ficar peneirando planilha. E aí, o marketing, por exemplo, ele consegue criar fluxos de nutrição, né, com diferentes abordagens. Essa aqui, para quê? É como se você estivesse reciclando o seu lixo sem ninguém ali, via automação, via e-mail. E aí é o quê? É fazer bons e-mails, utilizar bons conteúdos para reaquecer, reengajar esse lead que você pagou caro para trazer ele eventualmente de volta para sua imobiliária. Então, por exemplo, se o cara descartou porque ele desistiu de comprar, cara, você não vai colocar para daqui 7 dias mandar um e-mail para o cara. Mas será que daqui 30, 60, 90 dias não é um bom momento para mandar um outro e-mail assinado por um corretor ou assinado pelo diretor da imobiliária? E aí, fulano, tudo bem? Há X dias você esteve conversando com a gente, falou que não era um bom momento para comprar. Por acaso esse cenário mudou? É um bom momento para a gente voltar a conversar? Se for, clique aqui que um dos nossos corretores vai voltar a entrar em contato. E se ele clica, ele volta para o funil como uma oportunidade. E se ele não clica, tá tudo certo. Ele segue enquanto um lead que vai sendo nutrido, e aí o marketing vai mandar, cara, chegou a hora de comprar, baixou os juros, e até que esse cara vai levantar a mão de novo. Então, isso eu acho mágico, isso eu acho incrível, e pouquíssimas imobiliárias. Eu te arrisco a falar que, cara, eu vou falar 5% jogando alto, tá? Mas nem 5% das imobiliárias do Brasil hoje fazem talvez essa automação básica bem feita. E as imobiliárias que conseguirem fazer isso, eu acho que vão ter uma taxa de conversão maior, vão aproveitar melhor os leads que elas já têm ali no funil, se trabalhar essa automação legal. Ótimo, Pedro. Excelentes dicas. Realmente são pouquíssimas as imobiliárias e os clientes que fazem isso. E até não só para imobiliárias, enfim, para todos os segmentos de empresas, uma vez que você tem um CRM e você consegue saber quem foram aquelas oportunidades que foram tidas como lost em algum momento, aqui na própria RD a gente faz isso também, sempre dá resultado. A gente reaquece, a conjuntura econômica muda, as pessoas mudam, um casou, teve filho, precisa mudar, então a gente reaquece esses leads e tudo de maneira automatizada. Eu queria pedir para o Rodrigo compartilhar um pouquinho, acho que algum de vocês talvez tenha essa dúvida, né? Que hoje, querendo ou não, a gente ainda tem muito estigma, muitas pessoas têm de que e-mail marketing não funciona, ou que pode ser considerado spam, enfim. Mas por que justamente isso? As pessoas utilizam de uma maneira errada. E acho que o Rodrigo tem um caso aí bem legal da Cúpula, que conseguiu aí trazer sucesso, trazer resultado para um cliente de vocês com e-mail marketing, provando que, utilizando ele da forma certa, ele pode gerar resultado sim, né, Rodrigo? Exato, Paula. O e-mail marketing ele funciona demais quando ele é relevante para o cliente, quando ele faz sentido, quando ele diz algo que se encaixa com o momento do cliente, né? Quando a gente ouve esse tipo de questionamento em torno do e-mail marketing, isso acontece por quê? Porque as pessoas têm em mente aquele modelo mental antigo, né? De você comprar uma lista de 5.000 nomes, importar essa lista para dentro de um software disparador e disparar 5.000 e-mails. Isso realmente é uma prática negativa, inclusive se você fizer isso dentro do RD, ele trava, né? O RD não permite que você faça esses disparos massivos e desqualificados. Quando ele chega num determinado índice, né, de bounce, ele trava e você não consegue mais fazer.
Por quê? Porque o software ele tem essa inteligência, e o marketing também precisa ter, de que você precisa trabalhar com leads qualificados, leads que realmente tenham interesse por imóveis, né? Leads que têm um histórico de relacionamento contigo. E foi o que resultou numa venda plenamente mensurada por nós, de um negócio fechado por e-mail, um e-mail marketing que foi disparado, de reaquecimento de base, e um cliente que tinha sido dado como perdido por um corretor de imóveis, porque é do jogo, e o corretor, um dos maiores vícios, dos piores vícios que um corretor de imóveis pode ter, é desistir de uma negociação diante de uma negativa de uma proposta. O cliente tinha feito uma proposta, o incorporador rejeitou, e o corretor deu isso como perdido. Só que o cliente tinha o dinheiro, né? E ele, naquele momento, ele optou por não fazer uma contraproposta e melhorar a proposta dele. Com o e-mail marketing, a gente conseguiu mostrar que o empreendimento estava num outro momento, que ele estava quase acabado, e que era o grande momento para ele voltar e conhecer o estágio final da obra, o acabamento definitivo. E deu super certo, né? O cliente, diante das imagens, da galeria de imagens, do vídeo que a gente entregou para esse cliente, ele assistiu tudo isso e respondeu, e verbalizou isso no corpo do e-mail: poxa, eu queria tanto, mas vocês não aceitaram minha proposta. Ou seja, ele queria voltar a conversar. E isso voltou, inclusive, para a caixa de e-mail do diretor da incorporadora, e aí ele puxou a negociação para ele e evoluiu para fechamento do negócio. Então, o e-mail marketing funciona. Nós temos cases dentro da agência de leads que chegaram por portais verticais, em que o cliente só informava o e-mail, com fechamento de negócio na ordem de R$1.600.000. Ou seja, tem clientes, e no mercado imobiliário isso é muito comum, tem clientes que se escondem atrás do e-mail, com medo de serem importunados por telefone, né? Muitos corretores acabam ultrapassando a linha do aceitável e acabam, enfim, tumultuando a vida do cliente com ligações fora de hora, ou mesmo com mensagens de WhatsApp em série. Então, o e-mail para o cliente do mercado imobiliário é muito válido, sim. Ele costuma se esconder ali e pode ter uma negociação de grande porte escondida atrás de um lead que você pode dizer: não, isso aqui é só um e-mail. Não, não é só um e-mail. Funciona assim e demais. Só complementando aqui, achei interessante, acho válido complementar o que o Rodrigo falou aí com relação ao poder do e-mail marketing. E o quanto que a imobiliária consegue ajudar a agência, a pessoa do marketing, sabe? Por quê? Aquilo que o Rodrigo falou é interessante, que é o quê? Não é uma base que você está comprando desconhecida. Você tem que ter contexto para você abordar um lead através do e-mail marketing. E o máximo de personalização possível que você fizer essa abordagem, ele não se sente impactado por uma mídia de massa. Ele se sente, realmente essa imobiliária conhece meu negócio. E, cara, a imobiliária, principalmente imobiliárias maiores, né, tradicionais aí, que tem muito no mercado, tem um mailing, tem uma base de dados tão grande: locatário, locador, fiador, comprador, vendedor, cara, é muita gente. E não usa isso para monetizar. É simplesmente um cadastro, sabe? Principalmente fiador, cara, a gente brinca muito. Quando você vai alugar, você pede 2 fiadores, os 2 fiadores têm que ter renda de 3 vezes o valor do aluguel e tem que ter imóvel próprio. Cara, você sabe, e você pede tudo, né? E tipo sanguíneo, cor da roupa que ele mais gosta, enfim, é um cadastro extremamente burocrático, mas que você tem todo tipo de informação na sua plataforma, no seu software, mas você não conversa, ele não é um potencial cliente para o seu marketing. Cara, mas por quê? Se o cara tem grana, tem imóvel, por que não? E ele conhece a sua marca, sabe? Então, assim, é muito importante a imobiliária conseguir entregar esse banco de dados organizado, passado isso, mastigado para o marketing, devolver isso em forma de lead, de oportunidade para a imobiliária converter em venda. Eu vou compartilhar minha tela aqui,
rapidamente, só para mostrar, ilustrar bem o que eu estou falando aqui, gente, e vai ser coisa rápida, tá? Pensem só, nesse caso do empreendimento, chegou aí para você, gente? Deixa eu só ver aqui, dá um sinal que eu não ouvi. Chegou aí a tela? Ah, legal. Bom, então, aquilo que o Rodrigo falou, cara, vamos supor que você está trabalhando em empreendimento ou imóvel avulso que seja para venda ou locação. É muito importante a agência, o cara do marketing, né, saber quem é que ligou, quem é que mandou e-mail, quem é que visitou. E muitas vezes essas empresas não usam CRM, usa tipo um software de vendas, um software de locação antigo, tradicional, ou planilha, ou papel mesmo, e não consegue cruzar essas informações. Imagina só, passado aí 7 meses, igual eu coloquei aqui, o imóvel ainda está vago, disponível. Você conseguir extrair aqui do seu imóvel, cara, eu atendi 10 pessoas, deixa eu exportar essa lista aqui e eu vou importar esses leads, né? Que eu tenho telefone, eu tenho e-mail, enfim, eu tenho nome, e eu sei qual imóvel que esse cara converteu. Imagina o nível de personalização que você consegue trazer para o jogo. O cara que visitou, por exemplo, imagina só, cara, se é de um empreendimento, né, que você tem volumes maiores, como foi o caso do Rodrigo que ele falou. Olha fulano, o nome da pessoa. No dia tal, você visitou, você foi no imóvel, mas passado tantos meses, estamos com um desconto, estamos com uma condição especial para você que já conhece o empreendimento, ou até mesmo assim, não é desconto não, mas você já viu como que está a evolução de obra? Antes você foi lá, estava no chão, agora já está na 4ª laje. Você consegue chamar o cliente para voltar no stand, enfim, para ter resultado. Mas muitas vezes, por essa dificuldade mesmo, prática, ação, de pôr a mão na massa, a gente vê que eles têm dificuldade de passar isso para vendas, né? Então, isso para marketing, desculpa. Então, assim, deixa eu voltar aqui. Então, isso é muito importante, é mais um papel da tecnologia para ajudar a marketing e vendas a vender, a alugar mais. Não tem mágica, não tem mistério, não tem receita, é gestão, né? A gente acredita muito nisso aqui. Pedro, e complementando aqui o que você coloca, com essa força, com esse apoio da tecnologia, a gente acaba com um vício muito negativo do segmento, que é o corretor se achar dono do lead, né? O profissional de vendas guardar essa carteira com ele, sendo que foi a imobiliária, foi o incorporador que pagou e investiu em compra de mídia, na atração desses leads, com marketing, agência, enfim, e no final, se você não trabalha com CRM, se você não trabalha com automação de marketing, esses contatos acabam na mão de um profissional autônomo que amanhã pode sair da tua estrutura e ele vai levar todos esses contatos com ele. Então, isso é um problema bastante recorrente de quem trabalha sem essas plataformas. E um outro problema que eu vejo aí, que é importante a gente ressaltar aqui, é a existência de muitos e muitos CRMs e ERPs imobiliários que não estão em nuvem, que não se integram com absolutamente nada. Isso acaba sendo um grande obstáculo para o trabalho de automação. Então, se você trabalha com CRM, com RP que não conversa com outras plataformas, saiba que não é só com o RD que você está deixando de integrar, você está deixando de integrar com soluções especialistas em outras funções muito críticas, como vistoria, como análise de crédito, corretores de seguros, enfim, uma série de oportunidades que você está perdendo. Isso aí, tá no mudo aí, Paula. Ops, valeu. Quem tiver alguma dúvida, gente, quiser colocar aí nos nossos comentários, tá? Fiquem à vontade, a gente ainda tem uns 10 minutinhos para responder. Enquanto isso, então, a gente aproveitar e divulgar
a gente conversou aqui, nós três, a gente está fazendo um pacotão aí, umas condições especiais, tá? Para quem está assistindo o webinar, realmente quer conversar mais sobre o assunto, para a gente ver exatamente qual que é o caso da sua empresa, qual que é a sua imobiliária, né? Se você tem conhecimento já para começar isso, começar essa estratégia, ou não, quem que você precisa contratar? Você vai contratar alguém de fora? Vamos contratar alguém especializado para tocar isso para vocês? Precisa ter alguém dentro do marketing? Não precisa? Então, eu vou colocar aqui no nosso chat o link, tá? De uma landing page. Para quem quiser conversar mais, converter nessa landing page, vai cair aí para mim, para a gente poder conversar. E quem converter também, a gente vai estar com uma promoção especial de tanto da RD, quanto do CRM, quanto da Cúpula, para a gente realmente conseguir fazer uma proposta bem legal para quem estiver interessado e quiser dar esse próximo passo, tá? Então, estamos colocando ali Foi ali no link, Eduardo? Ah, tá. Eu vou colocar ali Depois já coloco o link para a gente conversar mais, bater um papo, podemos bater um papo, nós três, nós quatro aí com você também, todo mundo junto para entender o teu cenário, ver o que faz sentido como primeiros passos para vocês. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui permitindo colocar com a produção. Então tá, eu vou colocar. Acho que eu não posso colocar um link, né, de internet. Certo. Deixa eu ver aqui. Bom, gente, eu vou colocar e a gente também, na sequência, vai mandar um e-mail para vocês. Tá? Bom, gente, eu vou colocar e a gente vai mandar o e-mail para daí vocês terem todas as informações, terem os nossos contatos também, para quem quiser conversar mais. Pessoal, alguma coisa? Rodrigo, Pedro? Ó, a Thaís fez uma pergunta. O que fazer com tanto lead? Essa é uma boa pergunta. Vamos lá, meninos. Ótima pergunta da Thaís aí. Eu vou responder ela com um slide aqui. Eu vou compartilhar uma tela que eu até esqueci de compartilhar, que é justamente isso que a gente tem falado, tá, Thaís? É o alinhamento de marketing e vendas. Talvez esse lead ele não está maduro para comprar, para converter, tá? Então, eu vou explicar, vou compartilhar essa tela aqui, vamos ver se eu vou conseguir responder a sua dúvida, tá? Então, o que acontece? Nessa primeira etapa aqui do funil de vendas, aqui eu estou fazendo um funilzão, tá, gente? Unindo marketing com vendas. Vocês vão ver funis diferentes aí espalhados. Tem gente que trata só de marketing, tem gente que só de vendas. Esse daqui eu juntei os dois para unificar o entendimento. Então, o trabalho do marketing é realmente trazer o lead, né? Atrair, converter e aproximar, ok? E depois disso, você tem que fazer um atendimento para esse lead qualificado pelo marketing, que a gente chama de MQL, tá? Que, pelo que eu estou entendendo, são esses 1.500 aí, tá? Esses 1.500, ou eles estão nesse cenário aqui verde, ou eles estão nesse cenário aqui amarelo, tá? Então, a gente sugere que seja abordado por um pré-vendedor, um qualificador, tá? E aqui a passagem de bastão do marketing para esse pré-vendedor. O que é essa passagem? Cara, esse cara quer saber mais informações, ele quer conversar com alguém. E qual que é o seu desafio enquanto imobiliária? E separar bem esse funil aí, dar uma peneirada. É isso daqui, ó. Essa próxima passagem de bastão, que é um gap muito grande de atendimento para visita, né? Se você conseguir melhorar isso e alinhar isso com o seu time, você vai conseguir saber, cara, quais são desses 1.500 que eu estou nutrindo, que eu estou atendendo, que eu consegui visitar.
você vai ver que esses 1.500 vão passar, sei lá, para 150, 300 clientes, né, leads que estão na etapa da visita. E aí é o seguinte, 1.500 seu time comercial vai conseguir gerenciar? Não sei, talvez sim, talvez não. Mas 150, 300 ele vai conseguir? Certamente sim. Então, isso começa o quê? A gente está processualizando aí a venda, tratando ela de uma forma mais feito máquina, mais metódica, para que marketing cuide desses 1.500 e tantos leads aí que não estão maduros, que não estão prontos para compra, e vendas, né, que é o seu corretor, que é o mais difícil de treinar, é o mais difícil de encontrar, é o mais difícil de reter, e é o grande aí protagonista aí da história, que é o quê? É o cara que vai vender. O corretor, ele entende de vendas, então ele vem de visita para proposta, de proposta para venda, que é o lead qualificado para vendas, que a gente chama de SQL. Então, você conseguir fazer essa organização, e aí um CRM também vai te ajudar a fazer essa linha de corte, né? Com integração do RD, você vai saber o que realmente está com marketing, o que realmente está com vendas. E aí você vai direcionar seu foco para esse lead que está de visita para frente, por exemplo, tá? Então, eu acho que o seu desafio está mais por esse lado. Não sei se consegui responder a sua pergunta. Ótimo. Temos mais complementando, só queria aproveitar aqui, Paula, complementar que esse foi um ponto que o Pedro tocou lá atrás e que eu entendo que cabe aqui novamente, que é o pré-vendas. O papel do pré-vendas é fundamental hoje no mercado imobiliário, né? No mercado imobiliário, geração de leads não é problema. Os portais verticais entregam muitos leads, inclusive qualificadíssimos. O nosso grande desafio no mercado imobiliário é entregar SQL para o vendedor, né? E aí a gente tem que ter ciência que muitas vezes essa quebra pode chegar a 80%. Então, como distinguir, né? Como saber quem são os 20% muito quentes dos 80% de espuma? O vendedor, o corretor, não consegue fazer isso sozinho. Então, aí entra o lead tracking, aí entra o lead score e, principalmente, um trabalho humanizado de abordagem a esse cliente com um script definido de pré-vendas, fazendo essa qualificação e indicando que realmente aquele cliente está pronto para ir para a mão do corretor, que é forte em vender, não em qualificar. Só complementando aqui, respondendo que a Thaís perguntou aqui de novo. Thaís, eu não vou falar que é um equívoco passar direto para o corretor, porque isso é uma palavra muito forte, mas isso, como é tudo muito novo, tanto as imobiliárias quanto outras empresas, a gente mesmo, enquanto empresa de tecnologia, a gente veio aprendendo, veio mudando o processo comercial com muita agilidade, tá? Depois, se você tiver oportunidade, entra no nosso canal do YouTube, tem uma playlist lá que chama Imobinar, que é o webinar do mercado imobiliário. A gente fala exclusivamente sobre como implantar pré-vendas na sua imobiliária, que vai te dar algumas dicas, tá? O que eu vou te falar que não é um equívoco, tá? Respeito quem faz assim, tem seus motivos, mas eu, Pedro, com base assim, em ajudar bastante imobiliária que a gente atende aqui, a gente percebeu em termos de número, de métrica, de conversão, que as imobiliárias que passam o lead direto para o corretor, ela tem uma conversão baixa, um baixo aproveitamento de atendimento para visita. E o que é um baixo atendimento para visita? Cara, se você está aí entre 15% e 17% para baixo, sua conversão está baixa. Por quê? A gente tem cenários de clientes e outras empresas no mercado imobiliário que trabalham com pré-vendas, tá? E aí pré-venda que seja uma, duas ou mais pessoas, comece pequeno, mas comece, tá? Que já estão batendo uma conversão de atendimento para visita de 27%, 30%, até mais, tá? Então, aquilo que o Rodrigo falou, cara, corretor tem que saber vender.
E como o marketing digital cresceu muito e o corretor, principalmente o antigo, ele era acostumado com lead qualificado, que era o cara que batia lá na porta da imobiliária ou ligava, esse cara, ele é quente, ele é filé mesmo, mas ele está cada vez mais em extinção no mercado. Então, é importante a sua imobiliária entender isso, que o marketing digital veio para ajudar, mas, por outro lado, ele veio para entregar muito mais volume de lead, o lead que, às vezes, ele não está pronto para compra, mas ele está querendo comprar, ele está querendo alugar, e você tem que atender. E esse cara, por não estar maduro o suficiente, o seu corretor ele não vai ter a paciência, aquele discurso consultivo, esperar o momento mais adequado do cliente, sabe? Então, por isso que eu entendo que é mais adequado um setor de pré-vendas numa imobiliária hoje, por causa do volume, tá? Ótimo, gente. Muito obrigada pela participação de todos. O link vai continuar disponível, tá? Para quem quiser assistir depois, assistir de novo, rever alguma dica, ou quiser compartilhar com algum colega também, certo? A gente está à disposição mesmo, a gente preparou uma condição bem especial para quem está interessado, já quer dar esse pontapé inicial. A gente conseguiu fazer um bem bolado. Quem quiser só conversar para entender um pouco mais também, a gente está aberto. O Pedro vai mandar um e-mail depois com o link da landing page, mas eu coloquei aqui nos comentários também. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Valeu, gente. Falou, valeu, gente. Obrigado aí. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Valeu. Falou.